você, assentado como você está, abrir a sua Bíblia no Salmo 48. Eu vou ler o Salmo 48 para que os irmãos da internet possam ouvir. E você acompanhe o que diz a palavra inspirada por Deus nesse salmo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parto oriente. Com o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Estamos aqui hoje com um pregador convidado, pastor Jonathan, está aqui conosco. Agradecer ao Senhor por estar aqui conosco. Pastor conhecido da igreja, de longa data, muito querido aqui. Queria convidar o pastor que você de orar pela palavra de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos, Pai, estudar a Bíblia, ouvir a Bíblia livremente no nosso país, Senhor. Tantos países que sofrem perseguição, tantos países que não têm esse privilégio que o Senhor deu a nós brasileiros, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Quero te pedir agora que o pastor Jonathan seja boca do Senhor para nós. Que ele possa, Senhor Deus, nos trazer aquilo que o Senhor trouxe ao coração dele, Pai. E nós que vamos ouvir, Senhor Deus, prepara os nossos ouvidos e, sobretudo, o nosso coração para aquilo que o Senhor vai nos trazer essa noite. Que a palavra do Senhor possa encontrar solo fértil nos nossos corações e que muito mais que ouvintes nós possamos ser obedientes ao que o Senhor nos tem orientado, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz, meus queridos. Amém? Às vezes eu faço os crentes lembrarem-se de que as palavras, elas precisam ser expressas sempre com intencionalidade e, acima de tudo, com verdade. Então, quando os cumprimentei com a graça e a paz de Deus, saibam vocês que de fato é isso que tenho no meu coração e que Deus seja minha testemunha de que de fato eu desejo que vocês estejam debaixo da graça de Deus, pacificados pelo Senhor e prontos a servi-lo o tempo todo. É uma alegria retornar a esta casa, é um prazer enorme sempre estar entre os irmãos. A grande maioria de vocês conheço bem e muitos de vocês me conhecem bem. Alguns eu conheço, mas não reconheço, porque quando passei por aqui eram pequeninos, cresceram e aí já a feição mudou, então eu olho, eu desconfio muitas vezes, mas de fato eu não sei de quem se trata. Então eu preciso perguntar. Então Deus abençoe, se por um acaso eu falhar em não cumprimentá-lo, não me lembrar do seu nome ou algo assim, saiba que é só porque a memória desse velhinho aqui está falhando um pouquinho. Mas de fato eu os amo, como sempre os amei e quero que todos me tenham com muito carinho sempre, tá joia?
Os meus também crescem. Eu queria rapidamente, talvez alguns de vocês não conheçam, minha esposa, eu vou pedir para que ela fique em pé, ali ao fundo, Yara. O meu filho mais velho me acompanha, o Arthur. Dizem que se parece comigo. E o Abner e a Ana, acho que foram deslocados lá para outro espaço. Minha mãe me acompanha também. Minha mãe é lá da Igreja Cristã Evangélica de Tupã, congregação desta igreja, ok? Ela é a ovelha do Edinaldo, mas ela ficou viúva recentemente, então eu a tomei para mim, né? Ela está comigo uma temporada e me acompanha 2 ovelhinhas do Jardim da Granja, a Isabela lá em cima e a Helena aqui na parte de baixo, tá bom? Só para que vocês também tenham conhecimento aqui de quem me acompanha. O presbítero Marcos Deman leu o Salmo 48. E este é o poema que eu quero utilizar para a nossa reflexão nesta noite. Vou aproveitar a leitura dele, obviamente, para não ter que repetir a leitura do texto, mas eu gostaria que você, de fato, neste momento, tivesse o seu coração voltado para Deus. Hoje é o dia do Senhor, e o dia do Senhor ele é separado para que prestemos comunitariamente culto a Deus. E prestar culto a Deus significa você entregar a própria vida em sacrifício vivo como oferta ao Senhor. O culto não é um momento em que nós estamos para ser enchidos de algo, mas é um momento para nós ofertarmos a nossa existência ao Criador. E por vezes, quando a gente vai para esse momento da exposição bíblica, a gente parece que não tem essa consciência plena de que compreender o texto bíblico e conformar a vida ao modelo bíblico é uma forma de prestar culto a Deus. Então, à medida que a gente vai ouvindo a palavra do Senhor e a gente vai internalizando este conhecimento, a gente precisa conformar a nossa vida à semelhança de Cristo, à estatura do nosso Senhor, como prestação de culto. Porque, de fato, é isso que Ele espera de nós. Então, eu convido a você para ouvir a palavra de Deus com contentamento, com retidão, com piedade, mas, acima de tudo, com submissão à lei do Senhor. E eu sei que vocês assim o farão. Nós olharemos para o Salmo 48 e vamos pensar um pouquinho em como a palavra de Deus ela pode moldar e transformar a nossa vida. Mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 pontos antes de olhar para o texto de maneira mais objetiva e direta. A primeira observação que eu gostaria de fazer, e você, independente da versão, pode observar isso na sua Bíblia, que em alguns momentos na sua Bíblia aparece a palavra Senhor, como, por exemplo, no versículo 1, e esta expressão ela está com todas as letras maiúsculas. Localizaram aí? Perceberam isso? Se você olhar, por exemplo, no versículo 8, você vai encontrar o mesmo fenômeno. E esta é uma opção dos tradutores bíblicos para fazer referência a uma expressão que foi apelidada posteriormente de tetragrama, que eram 4 letrinhas hebraicas que foram utilizadas para representar Deus. Deus não tem um nome, mas esse termo foi utilizado para apontar para o Criador. Na antiguidade, a escola de sabedoria sequer ousava pronunciar esta palavra, porque eles tinham uma reverência e um temor tão grande que sequer eles pronunciavam esse termo. Curiosamente, esta palavra ela é declinada de um verbo hebraico que significa ser. Por isto que no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vemos textos que falam ou que se referem a Deus como o eu sou. Quantas vezes o Senhor se apresentou ao seu povo e se identificou dessa forma? Eu sou. Jesus Cristo, em alguns momentos, também assim o fez. Eu sou. É uma expressão que, na história de sabedoria, ela teve uma conotação muito específica e muito direta para Deus, para representá-lo na linguagem, embora ele nunca tenha tido um nome. Mas é um termo que aponta para o Senhor soberano e criador, único Deus existente. Mas se você prestar atenção,
também em outros versículos, aparece, por exemplo, a palavra Deus, com a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas. Entre outros momentos em que você pode, na sua versão, encontrar, por exemplo, a palavra Senhor. Senhor, normalmente, é a tradução para outra palavrinha hebraica, que nós conhecemos bem, que é a palavra Elohim. Todos já ouviram? Se lembram bem? A palavra Elohim, ela tem um sentido um pouco mais genérico, referindo-se a alguém que em estatura e autoridade é maior do que você. Então, na antiguidade, qualquer pessoa que tivesse autoridade maior do que você, você se referia a ela como Elohim. Seria o que nós utilizamos como Senhor. Quando estamos diante de alguém cuja autoridade é maior do que a nossa, nós dizemos Senhor. Por exemplo, quando Sara chamou seu esposo Abraão de Senhor, a palavra utilizada lá foi Elohim, porque ela sendo auxiliadora e ele o sacerdote e cabeça da família, ele era tido como autoridade naquele lar. Não poucas vezes, quando o texto bíblico faz referência a alguém que visita a casa de um proprietário, ele chama esse proprietário de Senhor, porque naquela casa, aquele homem é autoridade, é maior do que ele. Então ele se refere a esse indivíduo como Senhor, ou, na língua hebraica, Elohim. A questão é que, quando esse termo ele é utilizado para se referir a Deus, então o autor bíblico, nesse caso o poeta, não está simplesmente pensando em alguém que tem somente maior autoridade ou uma posição mais destacada. Ele está falando daquele que é maior do que todos, que tem autoridade sobre todos, inigualável em seu ser e que não pode ser comparado a qualquer outra criatura. Por isso, Deus, quando reconhecido como Elohim, ou em nosso caso e na nossa língua, quando reconhecido como Senhor, nós estamos falando daquele que é maior do que qualquer coisa existente. Nada está acima ou além dele e todas as coisas foram criadas a partir dele. Ele é aquele sobre o qual tudo que existe foi posto como fundamento. É o nosso Senhor, que poderíamos até, de repente, utilizar para facilitar a compreensão o termo Altíssimo, ou seja, aquele que é mais alto quando comparado a qualquer outro ser. Quando pensamos na figura do soberano, pensamos naquele que é inigualável. Mas, pastor, o que importa saber sobre o termo que identifica Deus como eu sou, ou sobre este outro termo que identifica Deus como autoridade sobre a criação? É muito simples. O poema fala sobre isso. O poema que acabamos de ler é um poema de exaltação a Deus. É um poema que reconhece a posição de autoridade e de soberania do Criador e nos coloca no devido lugar quando nós observamos aquele que é Senhor de toda a história. Eu gostaria de propor uma máxima, uma proposição, se você preferir, que vai guiar toda a orientação da exposição ou da reflexão que faremos nesta noite. Ela diz o seguinte: quando uma igreja local, e poderíamos nos referir de maneira ampla, pensando em todo o corpo de Cristo, mas objetivamente falando a nós que estamos reunidos aqui, quando uma igreja local, ela compreende a grandeza de Deus, quando a igreja local compreende a soberania do Senhor, quando ela entende que Deus é maior do que qualquer coisa existente, só existe uma postura aceitável: se curvar em servidão a este Deus soberano. Não existe nenhuma outra postura. Se olhamos para Deus, e como o salmista bem escreveu, que é o grande eu sou, o Senhor de toda a história, o Altíssimo, então nos sobra apenas nos curvar, nos render à sua autoridade, ser servos dele e compreender a sua grandeza, a nossa pequenez e o trabalho que devemos exercer diante dele.
Eu quero fazer algumas comparações do Salmo 48 com 2 salmos que antecedem a ele. E por que eu quero fazer isso? Porque no saltério é importante entendermos que, embora os poemas eles tenham sido compostos por autores específicos em momentos específicos, houve alguém que compilou esses poemas. Então, há uma composição pessoal, mas há também uma organização. No livro do Saltério, nós temos 5 coleções de poemas, e cada uma dessas coleções foi organizada com um propósito específico, o qual nós não podemos negligenciar quando lemos e tentamos interpretar. Então, eu não vou conseguir falar de tudo, mas eu gostaria de fazer algumas poucas associações com os poemas que antecedem ao Salmo 48. A primeira conexão eu quero fazer com o Salmo 47, que também é um poema de exaltação a Deus, porque no Salmo 47 ele reconhece que Deus é o protetor da cidade e que no final Deus é também o governante de toda a terra. Por exemplo, no versículo 3 ele diz, porque o Senhor, do Salmo 47, porque o Senhor, o Supremo Altíssimo, é tremendo e grandioso Rei sobre toda a terra. Então também aquele que compôs o Salmo 47 reconhece o senhorio de Deus e a sua grandeza e expressa isso numa ordem melódica e poética. Se compararmos ao Salmo 42, versículo 2, lá diz, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. E não é estranho o fato de eu dizer que esse texto é o versículo 2, porque o versículo 1 é o sobrescrito, é aquela parte em itálico que tem aí no seu texto. Tá? Então, as editoras da língua portuguesa acabaram errando, tá? Porque o sobrescrito é o versículo 1 e o primeiro versículo das nossas Bíblias, na verdade, é o versículo 2. Mas, deixando as nomenclaturas de lado, percebam a grandeza de Deus sendo expressa no coração do poeta e o efeito desta comunicação para aquele que ouve. Também quero conectar algumas percepções do Salmo 48 ao Salmo 46. Lá também o poeta reconheceu que a cidade onde Deus está é um santo lugar, um meio sobre o qual as pessoas podem repousar, serem pacificadas e encontrarem o consolo no Senhor dos Exércitos. O Salmo 46, verso 5 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do tabernáculo, o Supremo Senhor. No versículo 3, que na verdade é o 2 na sua Bíblia, diz, formosa elevação, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte e a cidade do grande rei. Onde eles habitavam, onde eles residiam, onde eles construíam sua própria história, repousava também a crença de que o governante daquele lugar era o Deus eterno e não homens. Isso alimentava a alma do poeta antigamente e alimentava também aqueles que ouviam. Afinal de contas, a declaração da grandeza de Deus é consolo para o coração daquele que teme ao Senhor, na medida em que entendemos que toda a terra é governada e controlada por Ele o tempo todo. Mesmo naqueles momentos em que as situações adversas parecem ser desfavoráveis, como no caso do Salmo 46, verso 10, que diz, ele faz cessar as guerras até ao orbe, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Naquele contexto havia sim um cenário de guerra, de militância, um cenário bélico, que fazia e nutria o coração do povo um pouco de temor. Mas eles repousavam naquele que era maior do que qualquer situação que poderia vir sobre eles. Na comparação, o versículo 7, ele diz, como o vento oriental do Salmo 48, tu quebras as naus de Tarse. E eu quero explicar esse fenômeno poético logo adiante. Por fim, ainda comparando ao Salmo 46, nós observamos que há uma contemplação natural
que constrói um conjunto de crenças saudáveis no coração do poeta e também daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, os assombros que provoca em toda a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre toda a terra. No Salmo 48, ele diz, versículo 13, marcai bem os seus antemuros, observai os seus palácios para que conteis as gerações seguintes, porque ele é Deus, é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Neste ponto, já poderíamos produzir algumas perguntas de reflexão. A primeira delas seria: em quem você verdadeiramente tem confiado as causas da sua vida? Onde você tem depositado esperança em relação às adversidades que recaem sobre você? Qual é a percepção que você tem a respeito de Deus como Senhor grandioso na relação conosco, que somos criatura, limitadas, assediadas pelo pecado, com um coração cheio de mazelas, mas cuja graça de Cristo foi dispensada a cada um de nós? Como você tem refletido essas questões? Parece que para o poeta do Salmo 46, do Salmo 47 e do Salmo 48, a esperança estava no Rei de toda a terra, no Senhor da cidade, naquele que poderia promover a eles realmente uma pacificação da alma, sem que eles tivessem que, por amedrontamento, fugir da rotina e da missão que Deus empregara à sua vida. Eu quero olhar para esse poema então, continuando esse discurso, mas pensando em algumas questões que podem tornar o seu coração mais tranquilizado, e que esse coração tranquilizado expresse a glória do Senhor e que você possa adorá-lo. Vamos aprender um pouquinho com a poesia. Vamos aprender um pouquinho com a arte lúdica da antiguidade. Os sábios que comporam poemas tão espetaculares e que podem nutrir o nosso coração de piedade e de retidão. Olhem para o sobrescrito, se ele está preservado na sua Bíblia, porque algumas Bíblias, infelizmente, suprimiram o sobrescrito, que na Bíblia hebraica, como eu mencionei, é o versículo 1. Na versão que tenho em mãos diz cântico, salmo dos filhos de Corá. Talvez ao ler essas palavras não tenhamos atenção à importância que elas revelam. Mas o simples fato dele mencionar que este poema é uma música, isso já deve trazer ao nosso coração algumas percepções. Na antiguidade, a música era um objeto lúdico para que a lei de Deus fosse penetrada no coração do homem e ele criasse memórias e não se esquecesse daquilo que o Senhor pronunciava. Então, quando eles cantavam, eles não simplesmente reproduziam palavras ou reproduziam uma melodia. Eles refletiam naquilo que estavam cantando, porque aquilo conformava o coração deles, moldava a mente deles, fazia com que eles tivessem uma lembrança correta e diretiva ao Criador. Cabe uma reflexão. Quando cantamos, será que cantamos com as mesmas reflexões? Prestando atenção nas palavras, entendendo como a melodia ela nos envolve e nos direciona ao Criador? Ou simplesmente reproduzimos palavras? O Salmo foi escrito para ser cantado e de maneira lúdica fazer com que a lei de Deus fosse penetrada na alma do povo. E aí ele cita aqui os filhos de Corá. Há muitos poemas e sabedorias contidas nas Escrituras que ou são tributos aos filhos de Corá ou foram compostos por eles. O que é difícil determinar é verdade. Mas o fato é que ao apresentar essa ideia de filiação, há também um conceito de proclamação de uma verdade às gerações vindouras. A preocupação de que estes conceitos que nutrem a nossa alma não sejam restritos a nós, mas sejam comunicados também às gerações. Tem que ser transmitido. E aí nós temos então aqui uma ordem poética expressa que nem sempre
pode ser percebida de maneira clara com as traduções em português. Olha a sua Bíblia e tente perceber ou verifique se ela tem, por exemplo, uma palavrinha selá. Aparece na versão de alguém essa expressão selá? Lamentavelmente, mais uma vez, as editoras falham no seu papel de traduzirem um texto corretamente para o povo de Deus. Porque a expressão selá está lá no texto hebraico. E essa expressão significa aqui tem uma pausa. É aqui que o texto tem que ser dividido. É aqui que nós encontramos o final de uma estrofe. Tenha atenção para cada uma das estrofes com as suas próprias divisões. Quando cantamos um hino, não tem uma métrica. Você tem lá o estribilho, você tem o refrão, você tem partes que você percebe e você canta de acordo. A poesia não é diferente. Afinal de contas, é um hino, é um cântico. Mas eu vou facilitar para você. O primeiro vai aparecer justamente no versículo 3. Então, versículos 1, 2 e 3, eles representam esta primeira estrofe poética, que eleva o nome de Deus ao patamar da soberania e coloca a nossa concentração direcionada a Ele, como é devido fazer. E eu vou ler aqui numa versão ou numa tradução própria. Você pode prestar atenção e pode comparar com a sua versão. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Altíssimo, no seu Monte Santo. Formosa elevação, alegria de toda a terra, o Monte Sião, os lados do norte, a cidade do grande rei. O Altíssimo, entre os seus palácios, é conhecido como refúgio. Então ele descreve a cidade e, de certa forma, ele descreve o templo em Jerusalém, que remete ao local onde a presença de Deus era manifestada ou onde Deus era representado em sua manifestação entre o povo, o lugar de adoração. Mas tem um aspecto que ficará muito mais claro quando a gente olhar o final do poema, mas eu já quero esclarecer isso para você. Se você pensar em termos estéticos para as cidades do Oriente, sobretudo Jerusalém, e aquele território circunvizinho, você há de convir que não há tantas belezas naturais assim. Terras áridas por si só não oferecem esteticamente tanta admiração. Não estou certo? Porém, o poema, ele declara que aquela terra elevada, que aquele monte elevado, que aquele lugar onde o Senhor se apresentava, era um lugar de beleza. Era um lugar que nenhuma outra imagem estética poderia se comparar àquilo que estava expresso naquele lugar. E a chave hermenêutica, o entendimento correto do texto, é que a beleza não estava no lugar. A beleza estava naquele que residia naquele lugar. A beleza era expressa pelo inquilino que ali vivia, que era o próprio Criador. Se você tirasse Deus da cidade, se você tirasse Deus do templo, não sobraria essa beleza esplendorosa. Mas a presença dele lá fazia com que aquele lugar fosse contemplativo, fosse belo, fosse admirável e fosse desejado. Falaremos sobre a arquitetura, mas quando olhamos para as estruturas que compõem as nossas igrejas, de fato existe alguma beleza. Não há dúvida disso. Mas a maior beleza não está na arquitetura, não está na estrutura. E nem mesmo está em nós. Ela está no Deus que nos agracia diariamente. Se nos reunimos como o povo do Senhor para contemplar esse Deus Criador, se reconhecemos a sua soberania e entendemos a posição que temos diante dele, então nós reconhecemos que toda contemplação ela tem que ser voltada para o Senhor, o eu sou, aquele que é maior do que qualquer outra criatura, aquele que é elevado a um ponto em que ninguém pode ultrapassá-lo. E é ele que torna isso belo. Por que este momento é singular? Porque este momento é algo destacável na alma e no coração de um crente.
porque estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus. Como está o seu coração a esta altura? Deus é digno de todo louvor. Quando uma igreja local compreende então a grandeza de Deus, a única postura aceitável é se curvar diante dele e contemplar a sua grandeza e a sua sabedoria. Por isso o poeta começa cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Mesmo que Deus não fizesse alguma coisa em nosso favor, a simples existência dele já o torna digno de ser adorado. Aliás, a exaltação no contexto da comunidade antiga, ela acontecia por dois fatores: ou porque alguém executou uma grande obra, ou porque ele era digno de ser exaltado. E no caso de Deus, as duas coisas se encaixam. Ele tem que ser adorado porque ele é Deus. E ele tem que ser adorado porque ele é o Criador, o Senhor e o Salvador. Como está o seu coração a esta altura? Como está a sua alma diante de Deus? A exaltação, ela se torna verdadeira na medida em que nós nos curvamos em servidão a Deus, reconhecendo a sua grandeza e entendemos que toda beleza ela reside no Criador e não na criação. Tenho usado essa ilustração por onde tenho ensinado, mas uma maneira de você entender essa questão é pensando em alguma arte, o artifício utilizado para produzir algo que você considera belo. Então imagine que nós temos uma obra de arte, um belo quadro pintado diante de nós. E aí você começa a observar e aí você vê que os traços são bem feitos, que as tintas são bem temperadas, que as cores são bem utilizadas, que elas representam bem aquele ideal proposto. E aí você fica olhando para aquela imagem do quadro e de maneira contemplativa, você admira o quadro. E ali está o erro. Porque maior do que a arte criada é quem criou. Quando olhamos para a criação e percebemos a beleza que reside nela, não é a criação que tem que ser admirada, é aquele que é maior do que a criação. É o Criador. Por isto Paulo vai dizer numa das suas epístolas, ao olhar para a criação, vocês são indesculpáveis, porque vocês não enxergaram o Criador. Deveriam ver o Criador. O poema, na sua primeira estrofe, que inclusive tem uma ritmação de 2 por 2 por 2, que era a forma como eles cantariam isso na língua original, ele expressa algo para nós. Deus é grandioso, a cidade tem a sua beleza, o lugar santo é admirável, mas não por causa das estruturas, não por causa das coisas físicas, mas por causa daquele que habita aquele lugar. Se Deus habita este lugar, ele deve ser, de fato, um lugar de adoração, mas não pela estrutura e não por nós, pelo Criador. Pelo Criador. O segundo selá, que forma a segunda pausa deste poema, ele vai ali do versículo 5 até o versículo 8. E ele vai descrever, então, um momento que é mais tortuoso na mente do poeta, ou pelo menos há ali algumas descrições de adversidades presentes e que são comuns na história de qualquer pessoa. E não era diferente também no contexto deste poeta, ou, se forem os filhos de Corá, dos poetas. Neste bloco, ou neste refrão, o poeta explica como Deus se revela, como Deus se manifesta ao povo da aliança, como ele revela a sua grandeza, quais são os atos que nos fazem perceber a sua operosidade. Se olharmos para os versículos 5 e 6, nós perceberemos aqui que eles estão carregados de expressões, e eu peço perdão porque eu estou usando a métrica hebraica, é os versículos 4, 5, 6 e 7, tá? Seria até o 7, mais ou menos, ou até o 8. Mas ali há uma descrição em que esses verbos, eles apresentam um tipo de aliança que Deus faz com o seu povo, de modo a ele agir em favor do seu povo e provar para estes
que Ele é um Deus operante e que o tempo todo Ele patrulha em favor dos seus. Diz o versículo 4, por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou o quê? Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Talvez uma história que poderia ser aliada a este poema é a história, por exemplo, do Império Assírio avançando contra a cidade de Jerusalém, e lá o Senhor prova o seu poder quando expulsa os seus inimigos e os consome em poder. Quando esses inimigos comparam o seu poder bélico ao poder bélico que havia em Israel, eles tinham força para derrotar Israel tranquilamente. Eles tinham mais homens, eles tinham armas mais potentes, eles tinham estratégias bem estabelecidas, mas havia algo lá que fazia com que eles se atemorizassem. E não era o povo, não eram os muros e não eram as armas. Era o Deus que ali habitava. O texto é bastante claro ao demonstrar esse assombro humilhante que eles passaram, a fuga apressada, o terror que consome a alma deles, porque eles viram um Deus poderoso agindo em favor da comunidade da aliança. Interessante observar aqui o versículo 7, quando diz, com vento oriental destruístes as naus de Tarse. Esta imagem é uma imagem que aponta para uma ideia de que no meio do oceano há uma brisa bem leve que corre junto às águas. Mas essa brisa oriental, quando ela vai chegando próximo à margem, ela vai ganhando força. E quando ela tem ainda essa entrada no continente, ela ganha mais força. E aí ela se torna uma grande tempestade que todo mundo fica aterrorizado. É a imagem do Deus protegendo o seu povo. Daquele Deus que se revela como Senhor soberano e que ninguém tem poder contra Ele. Se você parar para fazer uma meditação honesta em seu coração, você certamente concluirá que a história da humanidade, ela é desenhada pelo Criador. E tudo o que existe está debaixo do seu senhorio. O que nos resta? Nos curvar em servidão e trabalhar para o cumprimento da missão. É isso que nos resta. Quando uma igreja local compreende a grandeza de Deus, a única postura aceitável é se curvar diante do soberano. Mas aí nós chegamos àquilo que poderíamos denominar pela poesia como a última estrofe. A última estrofe ela é dividida em duas partes, mas eu vou compor um discurso sequencial aqui. Primeiro, olhando para o versículo 8, como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus foi quem a estabeleceu para sempre. E aí o poeta, então, ele começa a fazer com que o seu leitor faça algumas reflexões sobre quem é esse Deus, como é a sua atuação e como nós podemos conhecê-lo e perpetuar esse conhecimento em nós. Olha que interessante o versículo 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. A obra e a graça de Deus dispensada a nós é sempre um ato de misericórdia, porque nós não merecemos isso. O poeta entende que a reflexão do leitor, enquanto eles cantam este hino, ela deve se voltar para Deus como aquele que se opõe ao pecado e que só não nos consome diariamente, porque Ele também é um Deus misericordioso. E talvez aqui a necessidade de nos lembrarmos de algo. Deus continua irado. A ira de Deus não foi apaziguada ainda. Ela está lá. E Ele despejará a sua ira no dia do julgamento. Mas por que ela não nos consome?
Por causa da graça, da misericórdia e do sangue de Jesus Cristo. E é isso que o poeta nos faz lembrar. E ele diz então no verso 10, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, e a tua destra está cheia de justiça. A expressão que foi traduzida por nome não é de fato um substantivo ou um nome próprio para Deus, mas é uma significação do caráter de quem de fato Deus é em toda a história. E na sua dignidade, por ser Deus Criador, ele diz, todos devem estender o seu louvor. E aqui vale uma nota de explicação, porque louvar a Deus exige que pratiquemos o ato de pronunciar alguma coisa. O termo hebraico literalmente aponta, você tem que expressar algo na direção do Senhor. Você tem que dizer quão grandioso Ele é. Você precisa reconhecer e expressar com palavras e com a vida aquilo que Ele representa. Por isso que a destra dele é cheia de justiça e tem que ser levantada e concebida no coração dos santos. Ele diz no verso 11, alegre-se o monte Sião. A pergunta retórica que poderíamos produzir aqui é, por que alguns de Sião estão tristes? É como se o poeta dissesse, não há nada que justifique a tristeza e o abatimento de vocês. Porque a simples existência do Criador, todos deveriam estar contentes e satisfeitos. O poeta, ele move o coração e a alma do povo para reconhecer essa exultação, esse louvor em Deus, que é aquele que pode produzir de fato vigor a quem não tem vida, alegria a quem teve o seu contentamento esvaído. Exultem sim as filhas de Judá. Por quê? Porque Deus nunca deixará de atuar com justiça e sempre cumprirá os seus desígnios. Quando a igreja local compreende a grandeza de Deus, qual é a única postura? Se curvar em servidão ao soberano. Agora eu quero utilizar o poema e provocar você a um exercício bastante específico. O que o poeta ele faz é, ele vai apontando a grandeza do Senhor, ele vai cantando com toda a métrica, com toda a entonação, com toda a ordem melódica do poema, para que o povo se lembre, há um Deus grandioso, há um Deus grandioso. Mesmo que exista adversidade, há um Deus grandioso que põe para bem distante da aliança aqueles que se opõem ao seu nome. Há um Deus grandioso, e ele vai apresentando essa grandeza. Mas quando chega no versículo 12, ele faz novamente uma pausa, há novamente um selah, e ele diz assim, preste atenção em algo. E talvez nós poderíamos fazer o mesmo exercício, embora não estejamos em Sião, e embora não possamos visualizar de fato a terra. Mas ele diz assim, percorrei a Sião. Utilizem as perninhas de vocês agora e vão caminhar pela cidade. Deem uma volta. O nome disso aqui é reflexão. É a ideia de solitude contemplativa para encontrar o Criador. Que é o que de fato nós deveríamos fazer vez ou outra. Parar da nossa rotina apressada, que nos consome no dia a dia, e simplesmente ser contemplativos para encontrar o Criador. E esse é o conselho do sábio. Parem, percorram Sião. Vai dar uma volta, diz ele, rodeai-a toda. Mas o que eu faria? Poderia perguntar o ouvinte. E o poeta responde, vai contar o número de torres que tem. Ele diz, contai-lhe as torres. Vai lá e observe, note quantos baluartes lá tem. Observe também o palácio. Observe a arquitetura. Observe os traços. Observe o esmero, a fadiga que foi gerada para construir tudo isso. Observe as coisas, simplesmente observe. Na mente do poeta ele está dizendo, examinem a cidade, porque ao examinar a cidade vocês vão encontrar o Criador. Vocês vão encontrar a Deus. Se eu fosse fazer uma paráfrase desta parte do poema, eu diria o seguinte, observem a arquitetura para aprender sobre teologia. Mas a questão aqui
não é a arquitetura em si. A questão aqui é provocar o coração do povo com uma pergunta muito básica: em quem vocês confiam? Em quem vocês asseguram a alma de vocês? O que traz de fato esperança à alma de vocês? E o poeta vai responder: o Deus que habita a cidade, o Deus que reside aqui, é este que sustenta a nossa vida. É nele que devemos depositar a nossa esperança. Mas vocês não podem deixar isso se perder. Ele diz no versículo 13: por que vocês observariam a cidade? Por que vocês entenderiam Deus através de tudo que existe, de toda a história, de toda a arquitetura, de toda a criatividade exposta nesse ambiente, para contares ou para narrares as gerações vindouras? Vocês vão falar alguma coisa para as gerações vindouras. O quê? Que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Você tem que sair daqui hoje, repetindo este verso, como quem entendeu a grandeza do Senhor, como quem entendeu o seu estado de servidão ao Senhor, como quem deposita sua esperança e sua alegria nele, e sair dizendo aos seus filhos, sair dizendo aos seus patrícios, sair dizendo a quem quer que esteja ao seu lado: este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. E é Ele que será o nosso guia até a morte. Quando uma igreja local entende a soberania de Deus, qual é a única postura aceitável? Se curve. Se curve diante do soberano. Deixe Deus guiar a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, nos reunimos como povo da aliança, como servos do teu reino, como ovelhas do teu rebanho, com deficiências, com falhas, com tropeços, mas com o vigor de te servir, que é grandioso. Pai, visite o coração de todos que aqui estão. Faça, Senhor, com que cada um de nós tenha a devida reflexão sobre o nosso papel no reino, para que não sejamos senhores de nossa própria vida, mas sejamos servos de Cristo. Que o Senhor que rege a história, que o Senhor que controla tudo que existe, nos coloque em nosso devido lugar e que a nossa esperança repouse em Ti, como bem instrumentalizou o poeta na antiguidade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém. Que o Senhor seja o nosso guia todos os dias para contarmos às gerações vindouras que o Senhor é o guia da nossa vida e é o guia da tua igreja. Amém. Amém. Tá alguma coisa? Já vai aparecer. Nós fomos alimentados pela palavra e agora nós vamos passar a nossa ceia. Esse memorial que nós temos uma vez por mês da cruz do Senhor. Queria chamar os oficiais que viessem aqui à frente para que nós passemos agora a esse momento.
Se eu não cumprimentei alguns dos oficiais, quero fazê-lo aqui, direcionado a vocês. É uma alegria estar ao lado de vocês e participar desta mesa com todos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, na ocasião em que o Senhor Jesus Cristo celebrou aquilo que seria para o seu ministério terreno, a última celebração da Páscoa. Ali, o Senhor, ele cravou no coração dos discípulos uma marca que se perpetuaria ao longo da história e chega até os nossos dias, quando ele mostrou, através de 2 elementos, a sua própria obra na cruz do Calvário. E ele diz assim a partir do versículo 19: E tomando um pão, tendo-o dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, também nos faz lembrar desse ato memorial, e ele diz que o nosso coração precisa estar aquecido por essa verdade, e que a nossa lembrança não seja tão somente um rito, mas a expressão da nossa satisfação pela obra de Jesus Cristo em nós. Eu quero convidar para que todos fiquem em pé. Depois eu vou pedir que permaneçam em pé somente aqueles que vão participar. E eu quero convidar o presbítero Samuel Pereira para orar, dando graças pelo pão, e assim distribuiremos. Eu peço que ao receber, você segure por um instante para poder participarmos todos juntos. Oremos, dando graça com o presbítero Samuel Pereira. Bondoso Deus, agradecemos demais por mais essa vez, por esse momento, por essa oportunidade, privilégio de participarmos dessa mesa. Agradecemos demais pela obra do Senhor Jesus, feita em nosso lugar, pelo sacrifício do seu corpo, pelo derramamento de seu sangue, e, ó Deus, que nesse momento esse pão venha mesmo fazer com que a nossa lembrança seja revigorada e vivificada, olhando para o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, distribuam. Não se esqueçam, aguarde por um instante para que possamos fazer isso juntos. Por favor, se identifique se alguém foi esquecido na distribuição. Se não, pode retornar.
esquecido? Naquela ocasião, quando o Senhor Jesus tomou aquele pão, ele apontou para os seus discípulos que aquele memorial deveria existir continuamente na lembrança do que haveria de acontecer logo em seguida, a sua morte em nosso lugar. E ele disse: façam isto em memória de mim, porque este é o meu corpo dado por vós. Façam isto em memória de mim. Vamos cear. Da mesma forma, quando ele descreve aquela ocasião da Páscoa, no momento em que eles tomariam o cálice, o Senhor os faz lembrar do que aquilo significaria. O seu sangue, que também seria derramado na cruz, como expressão do seu amor e como identificação da grande obra que seria realizado através deles. Eu vou pedir ao presbítero Perotti que ore ao Senhor, agradecendo por este elemento. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício dele, que derramou seu sangue para que nós fôssemos irmanados, ó Pai, em meio desse seu ministério, para que como parte da igreja nós também possamos, ó Pai, viver a vida que preparaste para nós e viver esta vida de forma eterna. Obrigado, Senhor, porque aqui como irmãos podemos viver juntos e participarmos desta ceia, juntos também, até que o nosso Senhor Jesus volte. E é no nome dele que nós oramos, ó Pai. Amém. Vou pedir que fiquem em pé aqueles que participam da ceia e da mesma forma, ao receber, peço que aguarde por um instante para que possamos tomar esse elemento juntos. Por favor, se alguém foi esquecido, faça um sinal para identificarmos.
A narrativa bíblica diz que depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o símbolo da nova aliança, o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Vamos cear, irmãos. Porque todas as vezes que beberdes do cálice, ou que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se a nossa memória de fato nos leva ao entendimento da obra de Cristo Jesus e nos faz lembrar da nossa condição e da salvação dele, então estamos caminhando na direção correta. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo serviço e prontidão dos amados irmãos. Bom? Presbítero Deman, você vai me permitir só quebrar um pouquinho o protocolo? Nicola, nós vamos cantar grande ao Senhor. Eu vi que você sabe. Cadê o José? Vem cá, José. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você cantasse com muita alegria no seu coração, como alguém que compreende e tem todo o contentamento no Senhor. Débora, obrigado. Os meninos. Dá para cantar assim de improviso? Vamos cantar, celebrar o nome do Senhor, celebrar ao Criador, exaltar o seu nome, porque Ele de fato é digno. Que o seu coração saia daqui de fato pulsando e contente em Deus por aquilo que foi realizado.
nós agradecemos pelo tempo que passamos juntos, pelo culto que foi prestado. Mas se a nossa vida é de fato esta dedicação diante do Senhor, então aprove a Ti aceitar este culto, aprová-lo e nos corrigir naquilo que é necessário. Mas obrigado, Senhor, porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos trouxe até aqui. Podemos cantar juntos, orar juntos, celebrar o Teu nome juntos, e agora nos despediremos. Para voltar aos nossos lares, com as devidas reflexões, para que todos os dias que ainda estão reservados na nossa missão neste mundo, sejam para cumprir a Tua vontade e a missão que nos foi outorgada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam conosco neste dia e até aquele dia em que seremos servidos com a morte ou que o Senhor voltar para nos buscar. Até lá, sirvamos contentes, satisfeitos e pacificados. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. Deus abençoe.